João acordou sobressaltado com o som de pratos quebrando na cozinha. Era meia-noite em Lisboa, e o ar úmido do Tejo infiltrava-se pelas janelas entreabertas do apartamento antigo no Bairro Alto. Ele sabia que aquela conversa não podia mais ser adiada. Aos 22 anos, estudante de arquitetura na Universidade de Lisboa, João havia passado meses ensaiando as palavras em frente ao espelho, mas nada preparava para o momento real. Ele desceu as escadas rangentes, o coração batendo como um tambor de procissão religiosa. Sua mãe, Maria, uma viúva de 50 anos que trabalhava como costureira no mercado da Ribeira, estava parada diante da pia, os olhos vermelhos de lágrimas contidas. "Mãe, preciso te contar algo importante", disse João, a voz tremendo ligeiramente. Maria virou-se, limpando as mãos no avental florido, e o olhou com aquela mistura de amor e expectativa que sempre o fazia se sentir culpado por esconder quem era. "Eu sou gay", soltou ele, as palavras ecoando no silêncio da cozinha como um tiro. Maria congelou, o rosto pálido como a cal das paredes lisboetas. "O quê?" "Isso é uma piada, João. Você não pode ser isso. É pecado, é contra Deus e contra a família", gritou ela, a voz elevando-se em um crescendo de desespero. João tentou explicar, falar sobre seus sentimentos, sobre como havia lutado internamente por anos, mas Maria o interrompeu, jogando um pano de prato no chão. "Saia da minha casa. Não quero um filho assim. Você me envergonha diante de todos." As palavras cortaram como facas, e João, atordoado, subiu para o quarto, pegou uma mochila e saiu para a noite chuvosa, sem olhar para trás. Aquela foi a última vez que viu sua mãe por anos. Nas ruas empedradas do Bairro Alto, João vagou sem rumo, o peso da rejeição esmagando seu peito. Ele pensou em seu pai, falecido há 10 anos em um acidente de carro nas estradas sinuosas do Douro, e como Maria havia se tornado o pilar da família, rígida em suas crenças católicas herdadas de gerações. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário aprovado em 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais como a deles. João se sentiu isolado, como se o mundo inteiro o julgasse. Ele ligou para o único amigo que sabia de sua orientação, Tiago, que o acolheu em seu pequeno apartamento em Alfama. "Vai passar, irmão. Famílias demoram a aceitar", disse Tiago, mas João duvidava. Os dias seguintes foram um borrão de dor. Ele evitou as aulas, chorou em silêncio e questionou se valia a pena ser autêntico se o custo era perder tudo. Maria, por sua vez, trancou-se em casa, rezando novenas na igreja de São Roque, pedindo a Deus que curasse seu filho. Ela ligou para a irmã, Ana, em Porto, desabafando. Ele escolheu esse caminho errado. "Como vou enfrentar os vizinhos? A família?" Ana, mais liberal, tentou acalmá-la. "Maria, os tempos mudaram. João é o mesmo menino que você criou." Mas Maria estava surda à razão, consumida pela vergonha e pelo medo do que diriam na paróquia. João encontrou um emprego temporário como garçom em um café no Chiado, servindo pastéis de nata a turistas enquanto lutava para pagar o aluguel. A solidão o corroía, ele via casais heterossexuais passeando de mãos dadas e se perguntava por que sua vida tinha que ser tão complicada. Em uma noite chuvosa, ele acessou fóruns online de apoio à comunidade LGBT em Portugal, lendo histórias semelhantes de rejeição familiar. Uma postagem de um homem em Braga o tocou. "Minha mãe me expulsou, mas anos depois, ela pediu perdão. Não desista." Isso deu a João uma faísca de esperança, mas a realidade era cruel. Ele tentou ligar para Maria uma semana depois, mas ela bloqueou o número. "Ela me odeia", pensou ele, afundando em uma depressão que o fazia questionar sua identidade. "Talvez eu deva tentar ser normal, casar com uma mulher, fingir." Mas no fundo, sabia que isso seria uma traição a si mesmo. Os conflitos internos o consumiam, o desejo de aceitação versus a necessidade de autenticidade. Ele começou a frequentar reuniões do ILGA Portugal, a organização LGBT mais antiga do país, onde conheceu outros jovens enfrentando o mesmo. Lá, ouviu sobre leis de proteção, mas também sobre o preconceito velado na sociedade. "Em Lisboa é mais fácil, mas no interior, é como nos anos 80, disse um ativista. João decidiu lutar por si mesmo, matriculando-se novamente na universidade e focando em projetos de arquitetura inclusiva, como espaços públicos para minorias. Meses se passaram, e João construiu uma nova vida. Ele alugou um quarto em uma república estudantil em Campo de Ourique, onde dividia risadas e refeições com colegas que o aceitavam. Mas a ferida com Maria permanecia aberta. Em uma visita ao Oceanário de Lisboa, ele viu famílias felizes e sentiu uma pontada de inveja. "Porque a minha não pode ser assim", pensou. Ele escreveu uma carta para Maria, detalhando sua jornada emocional, mas nunca a enviou, temendo mais rejeição. Maria, enquanto isso, lidava com sua própria culpa. Ela via fotos antigas de João criança,
correndo nas praias da Costa da Caparica, e chorava. Eu o criei sozinha depois da morte do pai. Como ele pode me trair assim? Mas no fundo, o amor maternal lutava contra o dogma. Ela confessou ao padre na sede de Lisboa: Padre, meu filho é homossexual. O que faço? O padre, conservador, respondeu: ore por ele. Deus pode mudar corações. Isso a confortou temporariamente, mas a solidão em casa era opressora. Ela começou a trabalhar mais horas, evitando pensar no vazio deixado por João. João, aos poucos, começou a namorar discretamente. Em um bar gay no Príncipe Real, ele conheceu Pedro, um professor de história de 24 anos, com olhos castanhos calorosos e um senso de humor que o fazia rir pela primeira vez em meses. Eles conversaram sobre tudo, da revolução dos cravos à luta pelos direitos LGBT em Portugal. Minha família me apoia, disse Pedro. Mas entendo sua dor. João se abriu sobre a rejeição, e Pedro o ouviu sem julgar. Seu primeiro beijo, sob as luzes da cidade, foi um misto de medo e liberdade. Mas o relacionamento trouxe novos conflitos. João temia que Pedro o deixasse ao ver sua bagagem emocional. Eu sou danificado, confessou uma noite. Pedro respondeu: não, você é forte. Eles decidiram morar juntos após 6 meses, em um apartamento modesto em Belém. Mas a sombra de Maria pairava. João sonhava com reconciliação, mas a realidade o mantinha distante. A vida com Pedro trouxe a João uma sensação de normalidade que ele nunca imaginara possível. Eles passeavam pelos jardins do Palácio de Belém, discutindo planos futuros, como viajar para o Algarve. Pedro, com sua paciência infinita, ajudava João a processar o trauma. Você não precisa perdoar agora, mas não deixe isso te definir, dizia. Mas o mundo exterior não era tão acolhedor. No trabalho, João ouvia piadas homofóbicas de colegas, disfarçadas de brincadeiras. Cuidado, João, não vai virar decorador agora, riam eles. Ele mordia a língua, temendo perder o emprego em uma economia ainda recuperando da crise de 2011. A sociedade portuguesa, embora progressista em leis, com a adoção por casais do mesmo sexo aprovada em 2016, ainda carregava preconceitos enraizados, especialmente em círculos mais velhos. João se envolveu mais com o ativismo, participando da Marcha do Orgulho em Lisboa, onde bandeiras arco-íris tremulavam ao vento do Atlântico. Lá, ele sentiu comunidade, mas também raiva pelo que perdera. Maria, isolada em sua rotina, começou a sentir os primeiros sinais de algo errado. Aos 55 anos, ela esquecia nomes de clientes, perdia chaves com frequência. É o stress, pensou, atribuindo a ausência de João. Ela via notícias sobre direitos LGBT na TVI e sentia um misto de repulsa e curiosidade. Uma reportagem sobre um casal gay adotando uma criança a fez questionar: será que João quer isso? Mas orgulho a impedia de ligar. Ana, a irmã, insistia: ligue para ele, Maria. A vida é curta. Mas Maria respondia: ele escolheu ir embora. Internamente, ela lutava com o dogma católico versus o amor incondicional. No confessionário, o padre agora era mais jovem e progressista: Deus ama todos, Maria. Talvez seja a hora de reconciliação. Isso plantou uma semente, mas o medo do desconhecido a paralisava. João e Pedro enfrentaram seu primeiro grande teste quando Pedro quis apresentar João à família. Em uma ceia de Natal em Coimbra, a família de Pedro o recebeu de braços abertos. Bem-vindo, João. Pedro fala tanto de você, disse a mãe de Pedro, abraçando-o. João chorou no banheiro, invejando aquela aceitação. Porque não posso ter isso, pensou. Ao voltar para Lisboa, ele confrontou seus demónios: eu preciso tentar com minha mãe. Pedro o encorajou: escreva uma carta. João o fez, detalhando sua felicidade com Pedro e pedindo compreensão. Enviou-a pelo correio, o coração acelerado. Dias depois, Maria recebeu a carta, tremendo ao abrir. Leu sobre a vida de João, sobre Pedro, e sentiu uma pontada de ciúme e arrependimento. Ele encontrou alguém, murmurou. Mas em vez de responder, ela a rasgou, temendo que aceitar significasse trair suas crenças. Deus primeiro, disse a si mesma. Os anos passaram rapidamente. João se formou em arquitetura e conseguiu um emprego em um escritório no Parque das Nações, projetando edifícios sustentáveis. Pedro foi promovido a coordenador escolar. Eles adotaram um cão, um vira-lata chamado Tejo, e sonhavam com casamento. Mas a rejeição de Maria ainda doía. Em terapia, João explorava o impacto: sinto como se parte de mim estivesse quebrada. O terapeuta sugeriu: escreva o que você perdeu. João listou: feriados em família, conselhos maternos, o cheiro de cozida à portuguesa. Isso o motivou a tentar novamente. Ele ligou para Ana, pedindo notícias.
Sua mãe não está bem, João. Esquece coisas. Vai ao médico. Preocupado, João debateu com Pedro: devo ir? Pedro: sim, mas proteja-se. João decidiu esperar, temendo mais dor. Maria foi diagnosticada com Alzheimer precoce aos 58 anos. O médico no Hospital de Santa Maria explicou: é progressivo. Memórias vão se perdendo. Maria chorou: porque eu? Ana apoiou, mudando-se temporariamente para Lisboa. Você precisa contar a João, disse Ana. Maria hesitou: ele me abandonou. Ana corrigiu: você o expulsou. Isso abalou Maria, que em momentos de clareza, lembrava da noite fatídica. Ela começou a tomar remédios, mas a doença avançava. Esquecia receitas, nomes, até o caminho de casa. Ana ligou para João: venha, ela precisa de você. João, agora com 28 anos, sentiu um turbilhão, raiva, pena, dever. Vou, disse a Pedro, que o acompanhou. Ao chegar à casa antiga, João encontrou Maria confusa. Quem é você? Perguntou ela. Sou seu filho, João. Maria sorriu vagamente: João. Meu menino. Ela o abraçou, sem memória da rejeição. João chorou, o peso de anos dissolvendo-se. Mas era agridoce, ela o aceitava agora porque esquecera o pecado. Pedro observava, tocado. É um novo começo, disse. Mas João questionava: é real? Eles decidiram cuidar dela em casa, contratando uma enfermeira. Maria, em dias bons, contava histórias da infância de João, rindo. Em dias ruins, confundia-o com o pai. João lutava com o ressentimento: ela me machucou tanto, e agora sou eu quem cuida. A rotina de cuidados transformou a vida de João e Pedro. Eles se mudaram para a casa de Maria temporariamente, adaptando o espaço, rampas para cadeira de rodas, lembretes por toda parte. João trabalhava remotamente, projetando enquanto vigiava Maria. Pedro dava aulas online. Maria, aos 60 anos, tinha momentos de lucidez onde reconhecia João: você cresceu tanto. Mas nunca mencionava o passado gay. João se perguntava se ela realmente esquecera ou se a doença mascarava o preconceito. Em uma tarde no Jardim da Estrela, Maria segurou a mão de Pedro: você é amigo do meu filho. Pedro sorriu: mais que isso. Maria não reagiu negativamente, apenas assentiu. Isso deu esperança a João, mas também raiva, porque só agora. A sociedade ao redor complicava tudo. Vizinhos no bairro alto cochichavam: o filho gay voltou. E com um homem. João ouvia comentários na padaria: Maria não merecia isso. Ele confrontava: merecia o quê? Amor. Mas o preconceito velado persistia. Na paróquia, o padre visitava Maria, orando. João questionou: a igreja aceita gente como eu? O padre: Deus ama o pecador, não o pecado. Isso enfureceu João: então sou um pecador. Pedro acalmava: não dê ouvidos. Mas os conflitos internos de João intensificavam: dever filial versus autorrespeito. Ele participava de grupos de apoio para filhos de doentes de Alzheimer, compartilhando: minha mãe me rejeitou por ser gay. Agora, cuido dela. Outros relatavam histórias semelhantes, de reconciliações forçadas pela doença. Ana ajudava, mas trazia suas próprias visões. Maria sempre foi rígida por causa da criação no Alentejo rural, explicava. Mas no fundo, ela te ama. João duvidava: amor que expulsa. Ana: ela errou, mas você pode perdoar. Isso gerou debates acalorados. Pedro, de família liberal, via o lado positivo: é chance de cura familiar. Mas João sentia traição: cura. Ela esqueceu, não mudou. Uma noite, Maria teve uma crise, gritou: saia daqui, pecador. João congelou, revivendo a rejeição. Mas era delírio, ela confundia com o pai. Pedro consolou: não é pessoal agora. João chorou, mas foi. O relacionamento de João e Pedro foi testado. Pedro queria casamento: vamos oficializar. João hesitava: com minha mãe assim. Eles brigaram, Pedro acusando João de se esconder atrás da doença. Você usa isso para evitar compromisso. João: não, é o trauma. Eles se reconciliaram, mas a tensão permaneceu. João buscou terapia novamente, explorando Malta Nocé: devo cuidar dela após o que fez. O terapeuta: é sua escolha. O que te dá paz? João refletia sobre sacrifícios: ele abrira mão de promoções no trabalho para cuidar dela. Maria piorava. Esquecia comer, andar.
João a levava ao médico no centro hospitalar de Lisboa Central, onde ouvia prognósticos sombrios, fase avançada. Ele via outros familiares exaustos e se identificava. Em casa, Maria contava histórias incoerentes, misturando passado e fantasia. Uma vez, disse, meu filho é feliz com seu amigo. João sorriu, mas questionou se era a aceitação verdadeira. Amigos visitavam, trazendo apoio. Tiago, você é herói. Mas João se sentia vítima, porque eu? Um incidente abalou tudo, Maria caiu, quebrando o quadril. No hospital, João assinou papéis como responsável. Médicos perguntavam sobre o histórico familiar, forçando-o a confrontar o isolamento passado. Pedro o apoiou durante a cirurgia. Após, Maria em recuperação, segurou a mão de João. Obrigada, filho. Sem memória do ódio. João sentiu um misto de alívio e amargura. Porque não antes, pensou. Isso levou a uma decisão, confrontar o passado. Ele mostrou fotos antigas, lembra quando me expulsou? Maria, confusa, não. Eu te amo. Era o Alzheimer falando, mas tocou João. A pressão social aumentava. Uma reportagem local sobre famílias LGBT e doenças mentais citou casos semelhantes. João foi entrevistado anonimamente, a doença apagou o preconceito, mas não o dano. Isso gerou debate online, com opiniões divididas, alguns elogiando perdão, outros criticando hipocrisia familiar. João lia comentários, famílias conservadoras destroem vidas. Isso o fortaleceu, mas também o isolou mais. Com Maria em casa após a cirurgia, a rotina se intensificou. João contratou uma cuidadora, mas passava noites em claro. Pedro ajudava, cozinhando bifes à portuguesa adaptados para a dieta dela. Maria, aos 62 anos, tinha momentos de clareza fugaz. João, você é bom filho. Ele respondia, sempre fui. Mas o ressentimento borbulhava. Em uma discussão com Pedro, eu sacrifico tudo por ela, que me odiava. Pedro, mas agora é diferente. João, é. Ou é pena? Isso destacou o custo emocional. João perdia sono, amigos, tempo para o relacionamento. Ana sugeriu uma casa de repouso em Sintra, é melhor para todos. João recusou, não a abandonarei como ela me abandonou. Mas considerou o dilema ético, vingança ou compaixão. Ele leu sobre Alzheimer em Portugal, onde 200 mil sofrem, muitos abandonados por famílias. Não serei como eles, decidiu. Mas o stress afetava sua saúde, dores de cabeça, ansiedade. Pedro notou, você precisa de pausa. Eles viajaram para o Porto um fim de semana, deixando Maria com Ana. Lá, no Rio Douro, João desabafou, sinto culpa por odiá-la ainda. Pedro, ódio é humano. Perdão leva tempo. De volta, uma crise, Maria não reconhecia ninguém, agredindo a cuidadora. João a acalmou, cantando fados que ela amava. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida, murmurava. Isso evocou memórias, Maria cantando para ele criança. Lágrimas vieram. Porque tudo assim, pensou. O médico ajustou medicação, mas avisou, fim se aproxima. João preparou-se para o pior, questionando escolhas, deixei minha vida por isso. Amigos organizaram apoio, jantares, conversas. Tiago, você escolheu o caminho certo. Mas João duvidava. Em uma marcha LGBT no Porto, ele falou publicamente, minha mãe me rejeitou, agora cuido dela com Alzheimer. Sociedade precisa mudar. Aplausos, mas atas online, hipócrita, perdoando preconceito. Isso gerou conflito interno, era ele hipócrita. Pedro propôs casamento novamente, vamos casar na Câmara de Lisboa. João aceitou, marcando data. Contou a Maria, vou casar com Pedro. Ela sorriu, que bom, filho. Sem julgamento. Era libertador, mas irônico. O casamento foi simples, com amigos e Ana. Maria compareceu em cadeira de rodas, confusa mas feliz. Meu menino casando, disse. João chorou, mistura de alegria e dor. Pós-casamento, Maria piorou rapidamente. Delírios constantes, chamava João de pecador, revivendo o passado. Saia, gritava. João confrontava, você me machucou. Mas ela não entendia. Pedro o apoiava, é a doença. João refletia sobre traições, a dela, e a dele própria ao duvidar de si. Os últimos meses foram um turbilhão. Maria, fraca, mal falava. João a alimentava, lia livros antigos. Em uma noite, ela segurou sua mão firmemente, olhos vazios mas calorosos. Filho.
desculpe. Foi sussurro, mas João ouviu. Era real ou ilusão? Ele chorou, liberando anos de dor. Eu te perdoo, mãe. Mas no fundo, questionava, perdão sem memória é válido. Pedro e João discutiam o futuro, adotar. Sim, mas após isso, disse João. A doença forçara crescimento, João era mais resiliente, Pedro mais paciente. Mas o custo, amigos distantes, carreira estagnada. Valeu, pensou João. Maria faleceu em uma manhã ensolarada, aos 64 anos. No funeral na igreja de Santa Engrácia, João falou, ela me ensinou amor, mesmo no erro. Lágrimas misturadas. Após, ele e Pedro viajaram para Madeira, refletindo. Ela mudou você, disse Pedro. João, sim, para melhor. Anos depois, João advocava por direitos LGBT e apoio ao Alzheimer. Sua história inspirava, livros, palestras. Mas o debate permanecia, foi correto perdoar uma mãe que rejeitou por preconceito, mesmo com a doença apagando o ódio?